Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse chamado de Mateus, ou de Levi, né, que depois ele vai ser chamado de Mateus, é muito interessante porque, por um lado, mostra que não depende de quem quer ou de quem faz, mas de quem o Senhor chama para fazer, ou até para querer, né? Porque imagina esse publicano. O que era um publicano? O publicano era um coletor de impostos, um judeu coletor de impostos que coletava os impostos para o invasor romano. Então ele pegava o dinheiro do seu próprio povo judeu para entregar para o invasor. Isso aí seria mais ou menos na França invadida pelos nazistas em 1940 ou 43, não me lembro agora a data exata. Uma pessoa lá coletar impostos para entregar para os nazistas. O que os franceses achavam dessa pessoa? Era um tremendo de um traidor da pátria. E muitos franceses fizeram isso também, confiscavam obras de arte da França, de museus da França, para entregar tudo para os nazistas. E depois esses que fizeram isso foram enforcados, foram apedrejados, foram chacinados pela população, né? Quando chegaram os soldados da coligação contra o nazismo, né? Claro que pegaram essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, porque muitas mulheres trabalharam para os nazistas também. Então esse era o status de Levi. Eu acho que nenhum de nós queria ser amigo de Levi, não é? Porque se a gente fosse um judeu naquela época, aquele homem era um pária. Imagina, aquele ali era aquele que não merecia qualquer respeito. E tinha outros também, que eram outros publicanos, outros que recebiam, coletavam impostos dos judeus para entregar para o inimigo. Mas o interessante aqui é que ele no versículo 27, e depois disso, Mateus 5, 27, depois disto, saiu e viu um publicano. O Senhor viu o publicano. Não foi o publicano que viu o Senhor. O Senhor viu. E ele quis chamar esse publicano. Não foi esse publicano que levantou a mão e falou assim: Senhor, eu estou aqui, ó. Né? Não, teve outros casos sim, que foram pessoas que buscaram o Senhor, mas aqui não. Ele viu o publicano e o que ele fez? Disse-lhe: segue-me. Só isso. Só isso que ele disse. O que a gente esperava? Não, ele podia chegar lá e falar assim: ó, é o seguinte, Levi, eu estou aqui com uma missão de ter umas pessoas, uns discípulos, para a gente pregar e não sei o quê. Não, nada disso. Para começar, ele não estaria à altura do cargo que o Senhor queria dar a ele. Que altura seria essa? De uma pessoa para proclamar o evangelho do reino, para proclamar a chegada do rei, para declarar o rei Jesus que havia chegado ao mundo, porque ele era o pior das testemunhas possíveis. Se você quiser fazer uma campanha política, né? Digamos que você quer ser governador ou presidente de um país, daí você vai nas cidades e procura pessoas para fazerem a promoção do seu nome, da sua marca. Mas você vai procurar pessoas que sejam idôneas, pessoas que sejam benquistas na sociedade. Você chega numa cidade, tem um cara lá que é o maior ladrão, o maior picareta, o maior roubador do povo, você não vai querer que ele represente você naquela cidade. Mas é justamente isso que o Senhor Jesus faz desde que ele nasceu. Porque quando você vai no Evangelho de Mateus, quando tem a lista da ascendência de Jesus, não é? Quem eram os seus ancestrais, ali você encontra uma prostituta, que era Raabe, você encontra uma mulher que se passou por prostituta para dormir com o sogro e gerar uma descendência dela. Você encontra Davi, e na passagem a gente pode até ler lá, no capítulo 1 de Mateus, você encontra Tamar, que era aquela que gerou de seu sogro, né? Para manter a geração. Acho que é isso, né? Ou estou enganado? Não, é isso mesmo, né?
Judá gerou, versículo 3, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Esse Judá, ele era um dos filhos de Jacó. E Judá vai atrás dessa mulher que ela se veste de prostituta. Ela se veste de prostituta para enganar o seu sogro, Judá. Eu não sei como é que seria a roupa de uma prostituta na época, mas devia ser com o rosto coberto, coisa assim, né? E ele tem uma relação com ela e gera, então, descendência a ela. Mas você encontra isso no Antigo Testamento, a história toda do Antigo Testamento. E quando você vai no versículo 5, você encontra que Salmão gerou de Raabe a Boaz. De Raabe, que era uma prostituta, aquela que deu guarida aos espiões que entraram em Jericó, antes que chegasse o exército dos israelitas, dos hebreus, né? Esses espiões foram lá espiar a terra e essa Raabe escondeu eles dos soldados. E Deus foi com ela, Deus honrou essa prostituta, porque dela nasceu Boaz. E quem era Boaz? Se você continua lendo a história, você vai descobrir que ele vai se casar com Ruth, que era uma gentia, que era de um povo amaldiçoado por Deus, porque ela era moabita, e os moabitas eram amaldiçoados por Deus. Ela era moabita, do povo amaldiçoado por Deus. Ela gerou Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então aqui, ó, dessa união aí do filho de uma prostituta, com uma mulher de um povo amaldiçoado por Deus, vem então quem? Davi. olha aqui, que história incrível! Se fosse um homem para escrever essa história, ele jamais colocaria isso. Se fosse ficção, ele poria toda uma ascendência honrosa de pessoas muito, muito boas, muito famosas, maravilhosas, etc. Mas não, Deus escolhe aqui os piores do mundo. Deus escolhe os piores do mundo para trazer ao mundo quem? O seu próprio filho. Olha que coisa incrível, né? Porque depois você vai seguindo a genealogia aí de Jesus, vai chegar até ele. Então é assim a maneira de Deus proceder. Ele não busca os melhores, ele não busca os mais inteligentes, ele não busca os mais capacitados, ele busca a escória. Isso o apóstolo Paulo até fala com muita propriedade ali no capítulo 1 de 1 Coríntios, quando ele diz que, no versículo 26, porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Percebe? Então, Deus escolheu o resto do mundo, o lixo do mundo, para que depois Ele pudesse levar essas pessoas a seus filhos, as suas testemunhas nesse mundo, para que nenhuma glória fosse dada ao homem, mas toda a glória fosse dada a Deus. Então, quando um cristão quer se achar muita coisa nesse mundo, ele está no caminho errado, ele está indo na contramão de Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas. Então, se o incrédulo chamar o cristão de louco, ele fala, obrigado, você me reconheceu, né? Você viu? Você me reconheceu. Ou chamar ele de tolo, ou de fraco, obrigado. Sou eu mesmo, presente, olha eu aqui. Esse é o cristão no mundo. Ele não precisa ter, ele não tem reputação a zelar, a não ser aquela de testemunhar de Cristo, não é? Mas ele de si mesmo, e daí que falarem que eu sou um tolo, e daí falarem que eu sou um fraco, um ignorante, burro de pai e mãe, tudo bem.
Foi isso que Deus queria. Esses que Deus escolheu. Por isso que ele escolhe quem? Levi, né? Um homem que aos olhos dos judeus era um homem desprezível. E Levi faz o quê? O Senhor fala para Levi, Lucas 5, 27, segue-me. E Levi faz o quê? Olha, Senhor, muito interessante a sua proposta, viu? Eu vou pensar, me dá uns dias para eu pensar, e aí eu vou decidir o que eu vou fazer, que eu tenho aí uns problemas que eu preciso resolver antes. A minha vida não está lá essas coisas. Deixa primeiro eu aparelhar minha vida aqui, ó, eu me livrar dos meus vícios, eu me livrar desse trabalho aqui que é tão ruim, eu me livrar de tantos problemas que eu tenho, tem umas dívidas aí para pagar também. Então dá um tempo, dá uns dias aí que eu preciso para arrumar minha vida. Não. Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Isso lembra aqueles irmãos lá que estavam pescando, né? E quando o Senhor Jesus os chama, o que diz o versículo lá em... E eles imediatamente, deixando as suas redes, o seguiram. Deixando as suas redes. É até mais significativo o fato deles deixarem as suas redes, porque a rede é aquilo que prende. A rede é aquilo que segura a pessoa. Todos nós temos redes. E quantos de nós, quando conhecemos a palavra do Senhor, o chamado do Senhor para o Evangelho, nós pensamos também, e aí meus amigos, e meu emprego, minha família, meu isso, meu aquilo. O Senhor chamou. O Senhor chamou. Não, mas ainda não estou preparado. Eu preciso tirar umas arestas da minha vida. Eu tenho muitos pecados, muitas coisas erradas. O Senhor chama. Quando o Senhor chama, ele aparelha, ele pega a pedra bruta e vai aparelhando ela até se transformar num diamante para ele, para a glória dele, uma joia preciosa para ele, aos olhos dele. Ele não vai pegar as pedras preciosas já prontas. Ele vai aparelhar pedras brutas e vai levá-las prontas para ser adorado por elas. Por isso que é interessante nós lermos no Antigo Testamento a história da construção do Templo de Jerusalém, que as pedras não eram aparelhadas no local do templo, elas eram trazidas de fora e só encaixadas. Eram pré-fabricadas já. E o Senhor vai nos pré-fabricar para sermos pedra na sua casa, no seu templo de adoração. É isso que ele faz. Por isso, uma pessoa que escutar o chamado do Senhor Jesus, não se preocupe. O chamado das igrejas, das religiões, é dessa maneira, olha. Meu amigo, Deus quer te dar a salvação. Pare de beber, pare de fumar, largue as drogas, largue a prostituição e depois venha a Jesus. Está errado, isso não é evangelho. O evangelho é venha como você está. Do jeito que você está. Venha como filho pródigo, com todos os seus andrajos, fedendo a porcos, fedendo a pocilga, né? Com fome, com sede. Venha desse jeito. E é o Pai, então, que vai trocar sua roupa, vai colocar um anel de comunhão no seu dedo, sandálias nos seus pés, e vai dar um beijo. E vai dar um beijo em você. O Pai vai receber você com um beijo. É esse o Pai que recebe lá na parábola do filho pródigo, ele recebe com um beijo. O filho vinha vindo pelo caminho pensando assim, eu vou falar para o meu pai, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus servos, dos teus jornaleiros, né, ele fala, ou seja, dos teus diaristas. E o filho vem e ensaiou o discurso. Mas quando ele chega, ele não tem coragem de falar, me faz como um dos teus servos. Não tem coragem. O pai veio, abraçou e beijou. O pai veio correndo para ele. E você vai falar assim, me faz como teu empregado. De jeito nenhum. Depois de uma recepção daquela, é assim que Deus recebe cada pecador que vem a Cristo com os seus pecados. Porque Cristo Jesus veio salvar pecadores, Paulo escreveu, dos quais eu sou o principal. Por que ele falava que era o principal? Porque ele matava cristão, mandava cristão para a morte, mandava cristão para morrer na arena, lá comido por leões, desfazia famílias, pegava as filhas dos cristãos, as jovens,
e seriam vendidas depois para prostitutas, para bordéis dos romanos. Esse é o fim dos cristãos que Paulo saía para aprender, como ele saiu para aprender em Damasco. Ele foi alcançado pelo Senhor. Mas qual era o fim que ia dar? Ele não ia pegar na massa, ele não ia sujar a mão de sangue, mas era ele que determinava a prisão para depois esses cristãos, coitados, serem transformados em escravos e mortos e transformados em lutadores das arenas e prostitutas para servir aos romanos. Então, e Paulo foi chamado. Ele fala, eu sou principal. Que é culpa maior do que um homem que mandava para a morte os cristãos? Né? Pensa bem. Você acha que você é muito pecador? Quantos cristãos você mandou para a morte? Eu tive a oportunidade de corresponder, anos atrás, quando eu trabalhava, ajudava na editora Verdades Vivas. Nessa época, não lembro se já tinha internet ou ainda não. Eu sei que a gente usava muita carta. Toda a correspondência era por carta. E eu correspondi com um homem que foi um matador profissional, chamado Cabo Bruno. O apelido dele era Cabo Bruno. E ele matou, ele falou para mim que ele matou mais de 80 pessoas. Ele dizia até que a condenação dele não incluía todos que ele tinha matado. Ele era um ex-policial que depois começou a trabalhar como matador, como pistoleiro, e ele se converteu na prisão. Na prisão ele se converteu. Daí ele contou que depois da conversão dele ninguém acreditava. Claro que ele tinha que ficar isolado dos outros presos, porque como ele matava policiais, ele não podia ficar junto com policiais presos, porque os policiais presos iam matá-lo. E como ele matava bandidos, ele não podia ficar com bandidos presos, os bandidos presos matavam. Tanto é que depois que ele foi solto, ele não durou muito, não. Ele conseguiu ser solto, passou algum tempo, foi assassinado. Uma moto com 2 caras, eu acho, parou do lado do carro dele, metralhou dele. Ninguém da família se feriu, só ele que foi morto nesse ataque dos... Mas ele contava que ele, na prisão, o que ele fazia? Ele deitava às 6 horas da tarde, no final do dia, ele deitava no piso, porque ele ficava numa cela com uma porta de aço, não era com grade, era uma porta de aço. Então ele deitava no piso da prisão, no piso de cimento, punha a boca debaixo da porta e pregava o evangelho debaixo da porta. E os presos que queriam escutar deitavam no chão também, cada um atrás da sua porta, e colavam o ouvido atrás da porta. Esse era o YouTube da época, né? Essa era a rede social na penitenciária. E com isso outras pessoas também se converteram. Agora, ele não tinha lugar na sociedade, com toda a pena que ele tinha, com toda a culpa que ele tinha, porque eu não sei quantos anos ele ficou preso. Curiosamente, o dia que ele foi preso, eu estava na cidade em que ele foi preso. Olha que gozado. Depois o destino fez a gente se encontrar por correspondência depois. Mas eu estava não sei se era Paragominas, em algum lugar que eu estava trabalhando para um banco. E no dia que ele foi preso, eu estava lá. Inclusive, o comentário todo na cidade era esse, né? Então, uma pessoa que não servia para o mundo também, porque era um bandido, era um assassino, era um homem cruel. Que às vezes ele entrava na casa da vítima que ele tinha que matar, ele contava isso, que ele tinha que matar ele era contratado, era pago para matar alguém. Ele entrava na sala da casa, estava a família inteira lá. Então ele não deixava testemunhas, né? Porque ele não podia deixar testemunhas, então ele matava todo mundo. Agora um homem desse, Cristo salva. Alguém fala assim, não, esse não, eu não, que isso. Aí essa pessoa que pensa assim, é aquela que acredita na história do bom ladrão. Né? Sabe a história do bom ladrão? É aquele ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor Jesus e se converteu, mas ele não era muito mau, ele era só ladrão, não era bom, ele era só assassino, não era tão mau assassino, né? Ele antes de assassinar alguém, acho que ele fazia até uma prece, alguma coisa assim. Não! Cristo Jesus veio salvar pecadores, a Bíblia fala. E aqui está um deles, né? Segue-me. Eu preciso arrumar minha vida. Não tem que arrumar nada. Segue-me. Você vai querer arrumar sua vida quando você é chamado pelo autor da vida? Você é chamado pelo Criador do universo, aquele que mantém todos os planetas e sóis e estrelas nas suas órbitas, equilibradíssimos ali, e você vai dizer que você vai arrumar sua vida? Ninguém arruma vida nenhuma. Ninguém vai arrumar. Ele vai dar forças a você, sim, para abandonar vícios, para mudar sua maneira de andar, sua maneira
de se relacionar com as pessoas, ele vai fazer isso. Claro que se você for um criminoso, um matador, você tem culpa no cartório, você vai ter que pagar pelos crimes que você cometeu. Às vezes eu recebo correspondência de pessoas que falam assim, Mário, eu fui um assassino. Eu matei pessoas, eu roubei e tal. O que eu tenho que fazer? Deus me perdoa? Claro, Deus vai perdoar você. Você crê em Jesus? Você está perdoado, mas você vai ter que se entregar para as autoridades. Porque você vai ter que cumprir sua pena na justiça dos homens. A justiça de Deus é uma coisa, é um lado da moeda. Está perdoado para sempre. Esse mesmo que eu contei a história, né, do Cabo Bruno, que foi perdoado quando creu em Jesus. Onde ele está agora? No céu. Ele foi morto. Ele sabia que ia morrer. Ele falava para mim que o dia que ele saísse da prisão, ele ia ser morto. Mas ele está na presença do Senhor Jesus. Mas não são só os santinhos que vão para lá? Não, são os pecadores perdoados, que esses são santos. Esses são santos. Não são pessoas que nunca pecaram. Como eu tinha no meu livrinho de primeira comunhão, quando eu era da Igreja Católica, né, eu fiz primeira comunhão, tudo direitinho, e eu tinha um livrinho com capa de madrepérola que eu ganhei da minha madrinha, e tinha lá as histórias dos santos. Puxa, eu adorava ler as histórias dos santos, mas eu ficava encafifado com a história de São Fernando, porque lá dizia que São Fernando nunca pecou. Eu não era um São Fernando na vida, né? Então eu sabia que tinha alguma coisa, eu não estava à altura de ser um santo segundo os padrões católicos, né, da história. Mas quem são os santos na Bíblia? Aqueles que foram santificados, foram lavados, foram purificados por sangue precioso de Cristo. E quando Levi, então, deixa tudo e segue o Senhor Jesus, deixa tudo. Ele ia bater um carimbo num documento de recolhimento do imposto, não sei o quê, ele largou o carimbo no ar, imaginando assim, o que é a pressa dele em seguir o Senhor Jesus, né? E fez de Levi, no versículo 29, um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então os seus colegas todos daquela profissão inglória, que era coletar impostos para entregar para os romanos, todos os traidores ali dos hebreus estavam sentados na mesa com ele. Por que ele fez essa festa? Bom, primeiro ele queria honrar o Senhor Jesus. Por isso que ele fez um banquete na sua casa. Ele quis convidar o Senhor de tão grato que ele estava no seu coração. Essa é uma atitude que tem todo aquele que verdadeiramente creu em Jesus. Ele quer fazer de tudo para honrar o Senhor. Ele não vai medir esforços. Aqui fala que ele fez um grande banquete, porque ele era um homem muito rico. Ele fez um grande banquete. E que tamanho do banquete nós fazemos para o Senhor? Não é para receber alguma coisa dele, mas como gratidão por aquilo que ele já nos fez, pela salvação que já nos foi dada. Que tamanho é o banquete? É um grande banquete que nós fazemos para ele. E havia ali uma multidão de publicanos. E o que ele queria fazer com esse banquete? Não só honrar o Senhor Jesus, ele queria dar testemunho do que tinha acontecido com ele. Por isso ele convida todos os que eram também da mesma laia dele, da mesma péssima reputação que ele tinha, para falar, olha só quem é. Eu fui chamado por Jesus. E uma terceira razão dele dar esse banquete é que ele queria testemunhar para esses também, apresentar a eles Cristo, levá-los a conhecer pessoalmente a pessoa de Cristo. Essas três coisas acontecem na vida de quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, de quem é salvo. Primeiro, ele quer honrar o Senhor com as coisas que ele tem, com as suas posses. Sim, ele quer honrar o Senhor com suas posses, com a sua vida e com as coisas que ele possui. Segundo, ele quer dar testemunho do que o Senhor fez na sua vida, do que o Senhor fez perdoando os seus pecados e os salvando. Terceiro, ele quer convidar outros a terem a mesma experiência com Cristo pela fé em Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador. Mas tem os escribas ali também, né? Os religiosos, os escribas e os fariseus, que murmuravam contra os seus discípulos, contra os discípulos de Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Né? E Jesus
Respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então você que está me ouvindo agora, se você é um pecador, reconhecidamente pecador, você traz na testa: eu sou pecador. Não teve um rapaz aí que pegaram roubando, tatuaram na testa dele: eu sou ladrão, vacilão, alguma coisa assim? Se você é esse ladrão, vacilão, se você está trazendo na sua testa que você é um pecador digno do juízo de Deus, digno do inferno, e você vai a Jesus nessa condição, arrependido, contrito, sabendo que você não vai encontrar salvação em outro, a não ser nesse, cujo nome foi o único nome dado entre os homens para que sejamos salvos, o nome de Jesus. O que você recebe de volta? Perdão, porque ele não veio chamar justo. Se você se acha justo: eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Perdeu. Não é? Ele não veio chamar justos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.